Fala empresário Vida Real, Kesley aqui mais uma vez, apresentando o podcast da Imersão EVR. Nós estamos durante a Imersão EVR, a última do ano, do mês de dezembro. Eu quero aproveitar e convidar você para participar da próxima edição, no mês de janeiro, nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, a primeira Imersão EVR do ano. Eu estou aqui com a Angélica e com a Mônica. Dê as mãos aqui, vamos passar uma energia boa para quem está em casa, sejam muito bem-vindas, Obrigada. né? E assim, eu quero começar perguntando quem é a Angélica, né? O CPF, quem é a pessoa Angélica? Por favor, fique à vontade. Bom, meu nome é Angélica, sou arquiteta atualmente, tenho 2 filhos, um de 6, um de 4 anos, casada. Sou do interior de Minas, eu sou de uma cidade com menos de 3.000 habitantes. Sou filha de pais também empreendedores, então eu nunca fui CLT. Meus pais, sempre cresci, né, vendo os meus pais empreenderem em ramos diferentes. Então, apesar de, né, de uma família bem simples, meus pais nunca se acomodaram e estou aí na luta também. Ah, legal. Mônica? Então, meu nome é Mônica, sou cascavelense, né? Natural de Cascavel, no Paraná. Eu, eu acho que eu sou bem aventureira, porque eu vim de férias para São Paulo e acabei ficando, né? Por formação, eu sou arquiteta e urbanista, a gente tem isso em comum. E, e na época eu me mudei para cá justamente por conta da arquitetura e do urbanismo. Era um mundo de oportunidades, né? São Paulo. Tem muita gente que vem justamente por conta disso. E comecei a empreender aqui em São Paulo. Já tinha um escritório em Cascavel, que acabei fechando também com a sociedade, enfim. E foi um mar de aprendizados ali. Toda essa mudança, toda essa construção que me tornou quem eu sou hoje, né? Com todo o conhecimento, para implementar hoje para os meus clientes como estrategista financeira e de negócios. Ah, legal, bacana. Bom, agora sim vamos falar da empresária, né? Da empreendedora Angélica e a empreendedora Mônica. Primeiro, Angélica, por favor, pode ficar à vontade. Bom, hoje eu tenho um escritório de arquitetura, chama Abaco Arquitetura. Tenho 8 anos de formada. Assim que eu me formei, eu montei, né, o meu primeiro escritório. No início foi com uma colega de sala, né, de classe. Acabou não dando certo. E a minha empresa hoje, a Abaco Arquitetura, tem 5 anos. Tive muita dificuldade no início, principalmente porque, né, a minha empresa tem 5 anos e eu tenho 2 filhos, um de 6 e um de 4. Então, né, nesse início foi muito difícil conciliar a maternidade com a empresa. E trabalhamos muito, né, essa divulgação para estabilizar a empresa no mercado. É difícil, né, conciliar essas duas coisas. Nós atendemos hoje principalmente, né, o nosso foco é arquitetura residencial, mas hoje aqui a gente sai daqui com vários insights, com várias viradas de chave e sempre bom aprender cada vez mais, né? Legal, com certeza. Assim, se eu fosse te contratar para tocar um projeto lá da minha empresa, qual seria o seu diferencial perante as outras arquitetas? A gente trabalha muito, eu falo muito isso com os nossos clientes, que um projeto arquitetônico, ele é desenvolvido em parceria, é um projeto em parceria. Então, nós estamos lidando com o sonho de uma pessoa. Então, o projeto precisa ficar à cara da pessoa, precisa, né, a gente precisa entender qual que é a expectativa do cliente com o projeto e trabalhar isso em parceria com ele. Então, nós, como profissionais, estamos ali para guiar o cliente nas melhores escolhas, mas ele precisa participar, né? A gente precisa entender ali o que que ele quer, se daqui 5 anos esse projeto vai fazer sentido para ele. Então, pensar também a longo prazo, se ele pretende ter filhos. E é uma queixa muito grande que chega até nós, né? Nós fazemos muito hoje retrabalho, assim, consertar coisas de clientes que não ficaram satisfeitos com projetos anteriores, né? Então, é uma queixa grande, infelizmente, de
de não estar satisfeito, né, do projeto, do resultado final do projeto não ter sido aquilo que ele esperava, e até mesmo da imposição de alguns profissionais. Então, assim, imposição de materiais, imposição de mobiliários, né? Então, a gente trabalha muito essa parceria com o cliente para que o projeto seja executado da melhor forma possível e para que ele seja executado, né? Porque a nossa melhor propaganda é um projeto executado. Legal. E assim, eu acredito que você pegar um projeto do início ao fim é teoricamente mais tranquilo, né? Você já criou aquele rapport com a pessoa já conhece e Sim, tal. Agora, você pegar um projeto que foi inacabado, né? E dar sim. sequência em algo, Uhum. acredito que há uma ênfase maior, né? Uma energia maior, né? Sim, e aí tem limitações, né? Porque o projeto ele já foi iniciado, então a gente tem ali parte estrutural, às vezes parte hidráulica já, elétrica que a gente precisa adequar e muitas vezes não é possível, né? Então a gente tem também uma Sim. limitação criativa ali por, né, certas estruturas. Legal. A Mônica é cascavelense, né, Mônica? Eu sou do Paraná também. Sério? De qual É, sou cidade? próximo de Londrina ali. Qual cidade? Apucarana. Ah, Apucarana. Apucarana. Só passei, não conheço muito. Eu conheço Cascavel, conheço bem lá. Legal, legal. Mas fala um pouquinho sobre a tua empresa, como que funciona, até para quem está nos assistindo, né? Se por acaso quiser contratar os seus serviços, agora chegou o momento de você vender o seu peixe. Legal, legal. Bom, fui arquiteta e urbanista, fiz uma transição profissional depois da pandemia. Eu senti que eu precisava me reinventar, né, como empreendedora, enfim. Eu tive aqueles tombinhos que todo empreendedor tem, que a gente aprende ali, ai, aprende na dor, né? E acabei fazendo uma transição profissional e entrei para consultoria financeira, né? Fiz meu MBA ali. E faço parte de um ecossistema muito grande, que tem 15 anos de experiência. Só que não só hoje, né? Eu venho aí de alguns meses já pensando que a caixinha que eu estou atualmente da consultoria financeira é muito pequenininha para o que eu entrego para o meu cliente, né? Então, eu trabalho a estratégia financeira pessoa física. Trabalho toda a questão de organização e planejamento financeiro, o comportamental, a gente entender esse comportamento de compra do cliente, de onde vem esse dinheiro, para onde vai, se ele separa bem esse PF desse PJ, que é importantíssimo para os pequenos empresários, né? Aí a gente passa por outra etapa também, que é a blindagem pessoal e patrimonial, a aposentadoria para ter uma renda passiva no longo prazo, e o final, que é o crescimento patrimonial. E é aqui no crescimento patrimonial que eu estendo um pouquinho mais a minha consultoria, né? Principalmente para empresários, que é o meu foco principal atualmente, é o nicho que eu mais atendo. Então, no crescimento patrimonial, eu falo muito sobre investimentos em imóveis, né? Tradicionalmente, todo consultor fala sobre isso, sobre investimentos em fundo de capital fechado, fundo de capital aberto, através da parceria que a gente tem com os assessores da XP. Mas aqui eu também gosto muito de entender o negócio desse cliente, né? Então, por exemplo, a Angélica como arquiteta, eu vou entender com profundidade quem é ela, qual que é o negócio dela, exatamente quais são os produtos que ela tá implementando ali, tá fazendo uma venda nessa esteira, ver se eu consigo trazer alguma ideia diferente para ela ganhar mais dinheiro ali com o trabalho dela, porque agora ela é super jovem, ela tem ali tempo para se dedicar, então a gente vai aproveitar esse tempo para ela se dedicar e a gente fazer uma construção de crescimento de patrimônio para que quando ela chegue na idade que ela quer se aposentar com tranquilidade, ela vai ter ali a renda passiva dela sem depender do INSS, né? Então, todo esse planejamento eu vou conversar com ela sobre network estratégico, apresentar as pessoas certas eventualmente, entender ali todo o processo que ela, como autônoma ou como empresária, está tendo, entender também quais são as possibilidades de novos negócios que a gente pode trabalhar nesse planejamento dela. Então, tem muita coisa que dá para a gente se aprofundar, né? Trabalhar sobre a questão de marketing, experiência do cliente, enfim, tem N situações. E a imersão está sendo. É, tá abrindo muito a minha mente, sabe? Eu até comentei com o Mel que o que ele faz é quase o que eu faço, só que eu faço para alguém muito menor do que quem ele atende hoje, né? Que é ali o autônomo, o eu empresa, né? Então, fazer toda aquela questão de separação PFPJ, todo aquele negocinho mais básico para organizar esse cliente, deixar ele redondinho e quando ele tiver a empresa dele um pouquinho mais bem estruturada,
Aí ele vem aqui e contrata o Melk, né? Então, é mais ou menos esse o meu primeiro passo. Agora, ano que vem, eu já pretendo criar todo um método bonitinho e implementar isso certinho. Legal, nossa, muito bom ouvir isso. E assim, acredito que para vocês chegarem, né, onde vocês chegaram hoje, né, você como arquiteto, você como estrategista financeira, vocês tiveram que superar alguns desafios, né? Vocês não chegaram por acaso. Queria que vocês compartilhassem, né, alguns desses desafios, né? Às vezes a família não quis apoiar, outras já apoiam. Ah, eu fiquei sem dinheiro para isso. Então, assim, algumas situações correlatas que podem acontecer, né? Mas eu queria que vocês pudessem nos passar essa experiência que vocês esperaram. Sim, felizmente a minha família, né, sempre me apoiou muito. Eu sempre gostei da área da arquitetura, né? No início eu tinha muita dúvida se eu queria engenharia civil, arquitetura, e a minha família, né, sempre foi muito simples e nós passamos boa parte da minha infância ali reformando a casa que nós morávamos, né? Por Olha, questões financeiras. Então, assim, a reforma era feita por etapas. parcialmente. E eu gostava daquilo, eu gostava daquela vivência de obra, né? Então, é uma coisa que Já tá. sempre me atraiu, né? Quando eu estava no finalzinho da faculdade, eu descobri uma doença que não tem cura. Isso foi um baque para mim, porque chama hipertensão intracraniana idiopática e ela pode afetar a visão. E quando eu descobri, eu já estava com a visão totalmente comprometida. E para mim, assim, foi um choque, porque eu precisava do AutoCAD, né? Então eu comecei a pensar, o que que eu vou fazer da minha vida agora? Eu estava no, né, no último período da faculdade e eu só enxergava vulto. Graças a Deus, eu recuperei a visão, né? Fico em tratamento contínuo. E acho que, né, depois da formação, a minha principal dificuldade é conciliar, né, a vida, a maternidade com a empresa. É uma dificuldade que eu enfrento até hoje, né? Os meus filhos são muito pequenos, mas são eles que me motivam, né? É por eles que eu empreendo, é justamente pela liberdade de tempo, pela qualidade de vida que isso me proporciona com eles. Legal, nossa, é história de superação, né? História muito bonita sua. Parabéns. Mônica? Legal. Bom, falando profissionalmente, né? Eu sempre fui. Talvez eu possa dizer que eu sou a pessoa mais indecisa da face da Terra, então eu sei tudo de um pouco. Como o Geraldo Rufino comentou, né? Eu não sou especialista em nada, mas um pouquinho de tudo ele sabe, né? Generalista em tudo, especialista em nada, Você né? sabe que existe um termo para isso, né? Se chama nexialista. O Aham, nexialista, ele é muito mais amplo do que o o general. o generalista. Até às vezes eu até comento, tipo, não, eu sou uma estrategista nexialista. Depois você dá um Google para Ah, entender não, eu melhor. conheço, eu conheço. Ah, você conhece? Muito, Conheço. muito raro o pessoal conhecer. Mas eu muito, muito jovem já tive uma startup de tecnologia que quase foi aprovada em uma aceleradora. Tive uma outra startup menorzinha ali que a gente fez um testezinho. Só que nada ia muito para frente porque eu acabo mudando de ideia muito rápido. Então, trabalhei com fotografia, fiz 2 anos de enfermagem, tranquei, entrei para arquitetura, eu sempre testando, sempre vendo no que ia dar, né? E me formei em arquitetura e urbanismo, trabalhei muito tempo na área, quase 10 anos. Coincidentemente, eu também tenho um problema de visão, só que o meu, eu fiz 4 cirurgias em 2020 e mas a minha visão não voltou, eu tenho 10% de visão e com a lente escleral eu tenho 60%. Então, eu até vejo, mas eu não vejo seus poros. Para mim, você tem 30 aninhos, entende? Já a distância tá redondinho. E então, na pandemia, foi acho que um dos meus maiores aprendizados ali, um pouquinho antes da pandemia. Eu tive um grande prejuízo como gerente de obras e e eu tomei ali aquela responsabilidade 100% para mim, resolvi, fui lá, paguei o preju, tirei do meu bolso do PF, resolvi tudo certinho, ok, o cliente nem, ele ficou sabendo porque eu comentei com ele, mas isso hoje me chamou muita atenção sobre o que o Rufino estava falando sobre a vaidade.
E foi exatamente por isso, pela vaidade, que eu me ferrei naquela vez e que eu tive esse prejuízo. Foi ali uns 20 mil reais, mas para quem não tinha uma reserva tão boa como agora eu tento fazer isso com os meus clientes, né? Foi um baque bem grande financeiramente falando. E, e logo depois aconteceu a pandemia, eu tinha várias obras em andamento que acabaram não andando, tive cancelamento de contrato, não estava mais rodando nada, prefeituras fechadas, então eu comecei tá, o que eu vou fazer, né? E então essa fase da pandemia realmente foi muito assustadora para mim. Não sei se para ti também afetou muito. Aí eu mudei totalmente meu atendimento, saí do gerenciamento de obra, fui para consultoria, fazia consultoria online, enfim, deu muito resultado. Tenho um acesso muito legal nesse sentido, mas de novo eu sentia que tipo, putz, não tá legal, vamos reinventar. E eu acho que é importante essa reinvenção ali pra gente aprender um pouquinho mais. Então, fiquei um ano sabático ali, cuidando da minha saúde mental, depois de um burnoutzinho. E daí eu fiz a transição profissional e foi aí que eu realmente me encontrei. Eu acho que o meu trabalho, em resumo, é estar no lugar certo, na hora certa, ouvir e aprender com as pessoas muito grandes que eu tenho tido acesso ultimamente e conseguir replicar isso para os menores, para que esses menores também cresçam tanto quanto eles. Então, ajudar o próximo para mim está sendo enriquecedor. E às vezes eu faço isso sem querer, tipo, eu dou ideia de graça sem querer, sabe? Mas me paguem, tá? Quando. Bom, para vocês que estão assistindo essa edição do podcast, né, nós estamos caminhando para o final do terceiro dia aqui da imersão. A imersão acontece em 3 dias, né? Então eu quero aproveitar e fazer um convite para você que ainda não teve o privilégio de estar conosco aqui nesses 3 dias, nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, acontecerá a próxima imersão EVR, a primeira do ano. Então, entre em contato com alguém da nossa equipe e venha fazer parte desses 3 dias conosco. Bom, indo pro final, né? Caminhando pro final, é uma pena, né? Histórias maravilhosas, pessoas maravilhosas. Eu queria que vocês pudessem passar um gostinho do que é estar aqui dentro da imersão para quem está nos assistindo, né? Para vocês que estão participando esses dias, né? O que fez sentido? Qual foi a ferramenta? Você citou algumas vezes, né? O Mel que falou, o Rufino falou, Sim. algum palestrante falou algo que virou alguma chave, né? Ou alguma ferramenta. Olha, Kesley, aquele canvas da cultura, o plano de negócio, o plano de ação que eu fiz aqui dentro, realmente eu consegui pôr em prática tudo que estava na minha cabeça. Então, assim, ou uma ferramenta ou algo que você pode deixar esse gostinho para quem está nos assistindo. A imersão para mim foi uma virada de chave, né? Eu tô saindo aqui com outra cabeça, com a mente, né, bem aberta, porque eu entendi que eu preciso ser menos arquiteta e mais empresária, né? Então, eu acredito que, né, a partir de amanhã eu vou colocar o meu plano de ação em prática e tentar escalar, né? A gente sai daqui com vários insights. Então, hoje eu ofereço um produto para o meu cliente e eu percebo que eu posso oferecer muito mais, que eu posso escalar, que eu posso trabalhar, né, mais no online, que hoje eu não trabalho tanto o online. Os meus clientes hoje, a maioria, são por indicação, não rodo tráfego. Então, a gente começa, né, a perceber o que, além disso, eu posso fazer. E a imersão é muito legal porque a gente não só aprende o que precisa ser feito, né? A gente aprende como fazer também. Então a gente aprende muito com o Melk, com os palestrantes e até mesmo com os casos, né, dos outros profissionais, dos colegas profissionais que estão presentes. Então os estudos de caso ali a gente aprende com os erros e acertos dos outros também. Legal. Muito bom. Bom, eu tenho 2 pontos extremamente importantes e que foram cruciais para a imersão. O primeiro é o networking. Eu sou muito defensora do network. Eu acho que quanto mais a gente conhecer pessoas, mais a gente abrir portas, mais coisas boas vão acontecer. Então, esteja aberto para estar no lugar certo, na hora certa e conhecer a pessoa certa. E aprende com ela. Não seja interesseiro, seja interessado no que essa pessoa está fazendo, no que ela está falando, no que ela está entregando de diferente para o mundo.
Então, o network daqui foi excelente. Eu conheci muita gente legal. Saí com duas pessoas potenciais. Ele falou, não, vamos ser sócio. Assim, tem umas ideias, uns projetos muito legais que têm saído nesses últimos dias. Se vai rolar sociedade, se vai rolar projeto novo, não sei, mas surgiu umas ideias muito legais. E o outro ponto é o aprendizado. Eu acho que, como eu falei antes, eu tenho a humildade de falar que eu não conheço tudo, não sei tudo. Então, eu quero ouvir com quem já chegou onde eu quero chegar, ou que já está mais distante de mim ali, né? Eu sei que eu vou alcançar esse objetivo, eu sei exatamente onde eu vou chegar, mas ouvir essas pessoas, ver exatamente como elas estão fazendo, como o Melk se posiciona, como ele trabalha todas as atividades. Eu já conhecia algumas estratégias e alguns temas que ele comentou, mas a forma como ele usa isso de forma didática também foi extremamente interessante, né? A ensinar de uma forma muito prática para esses empresários que chegaram agora, né? Então, tudo isso foi enriquecedor. O Rufino, né? Subi no elevador com ele, trocando ideia. Ele é super gente boa. E as perguntas que o pessoal teve o tempo ali. Inclusive, essa eu acho que foi a cereja do bolo, né? A gente ter tempo ali para trocar ideia Sim. mesmo. Fazer pergunta. E a minha pergunta para ele foi: qual que foi o principal erro da vida dele como profissional, né? Como empresário? Qual foi o principal acerto? E ele falou que o principal acerto era manter a humildade, né? Sempre ser uma pessoa humilde. E o principal erro era deixar a vaidade sobressair. Então, isso é uma coisa que eu realmente estou levando, pensando muito nisso. E, e eu acho que talvez tenha sido um dos aprendizados, não o maior, porque tiveram muitas coisas ali, troquei muita ideia com o Melk também. Eu acho que foi uma imersão realmente muito interessante. Eu participo de vários eventos e esse com certeza tá na minha listinha ali de top 3, top 5, com toda certeza. Legal, bom ouvir isso, até porque eu vou pedir para vocês, né, fazerem um convite, né, para quem está nos assistindo, para vir participar, né, da próxima imersão. Então, Angélica pode direcionar a câmera, pode fazer o convite para quem está nos assistindo. Vale muito a pena participar. Eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. E é um momento ali da gente entender a engrenagem da nossa empresa, né? E tentar fazer ali com que ela funcione bem. Então, vale muito a pena. É um aprendizado, assim, inestimável, incalculável, né? Essa vivência, esse network, essa troca que acontece aqui. Eu tô arrependida. Tô arrependida de ter faltado o primeiro dia. Porque realmente os 2 dias que eu vim, infelizmente, de verdade, eu fico sentida de não ter vindo no primeiro, porque é um conhecimento muito valioso. Não só para quem, ai, mas eu sou gestor de tráfego, ele vai falar de marketing, eu já sei tudo de marketing. Eu tenho certeza que alguma coisa ele vai te falar ali que vai ser diferente. Ah, mas eu já tenho uma empresa que tem 40 anos no mercado. Tá bom, eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. A gente sempre aprende. Eu tenho ouvido muito a frase que todos somos pares. Então, você vai aprender com ele. Você pode ter 60 anos de experiência, você vai aprender. Sim. Porque o método é diferente, a implementação é diferente, então vale cada minuto que a gente está aqui imerso de fato. Não se atrasem, tá? Não façam como eu de faltar o primeiro dia, porque realmente deu uma dosinha. Eu tô quase pedindo para vir em janeiro de novo, porque realmente faz muito sentido, vale muito a pena. Legal, eu sempre faço essa pergunta antes de encerrar, né? Se nós pudéssemos mensurar e tangibilizar isso em grana, em dinheiro, né? O ingresso para uma imersão como essa, o que vocês aprenderam, todo esse networking, todo esse conteúdo que vocês, né, estão levando embora daqui, né? Esse aprendizado. Se ele estivesse na casa de 10 mil, 20 mil, 30 mil, para vocês, qual é o valor que vocês colocariam no ingresso para estar 3 dias com Melk Dourado, Geraldo Rufino e com essas pessoas e ter o privilégio também de poder participar de um podcast, né? Fazer com que as pessoas conheçam o trabalho de vocês. Qual categoria ele se encaixaria para vocês?
Eu acho que é um investimento incalculável nessa experiência, o que a gente vive aqui. É uma experiência que eu acho que a gente não consegue ter, né, em nenhum outro lugar, muito difícil. Eu mesma já fiz alguns cursos de gestão, né, e não conseguia, né, levar a bagagem que eu estou levando para casa, né, de nem metade do que a gente viu aqui, porque a empresa realmente é uma engrenagem, né? São vários pontos ali que a gente precisa pensar de forma estratégica, e realmente aqui a gente conseguiu analisar um pouco de tudo, cada ponto, né? Tudo que é preciso para uma empresa funcionar bem, de forma jurídica, de forma comercial, marketing, cultura da empresa. Realmente é um conteúdo muito completo. Legal. Mônica? Bom, se a gente for parar para pensar, é que eu sou uma estratégia financeira pensando, faz as Pensa- contas, né? Quanto que é para fazer um podcast e fazer cortes? Ah, uns 2, 3 mil reais a locação de um estúdio. Em Ok. Alphaville, Ah, Já depende. sobe. nem sei quanto, né? Mas quanto que é o network que eu tive ali, que eu vou fechar, pelo menos, que eu tenho plena certeza que pelo menos 4 clientes eu sei que eu tenho reunião agendada e que tem total interesse no meu trabalho. É mais uns 40, 50 mil que entra ali. Aliás, talvez mais, se for fazer as contas bem certinho. E quanto que vale todo o conhecimento que tem sido trazido aqui nesses últimos 3 dias? Vale uma grana também. Então, com certeza, se for fazer a conta disso tudo que foi entregue, vale muito mais do que 30 mil. Então, se a gente fizer um cálculo de fato, Sim. não tenha certeza que de fato a gente tem ali um valor muito, muito mais baixo. Eu, na verdade, não paguei, né? Então, eu não sei quanto que seria vendido. Então, aproveita, né? Enquanto tá de Sim. graça, que qualquer hora eles resolvem cobrar, né? Bom, pessoal, quero fazer então, antes de nós encerrarmos, né, o nosso podcast, quero fazer mais uma vez o convite para a primeira imersão do ano de 2026, para vocês estarem conosco aqui em Alphaville, né, na Alameda Mamoré, número 503. Venham participar conosco nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Estendo o convite para você, entra em contato com a nossa equipe agora e já agende com eles um horário, ver como que é feito, todo o translado é passado, todo o onboard é feito com vocês, para que vocês cheguem aqui com segurança, para que vocês possam aproveitar esses 3 dias. Meninas, mais uma vez, muito obrigado Obrigada. pela presença de vocês. Passaram Obrigada. energia muito boa, né? Contribuíram bastante com o podcast, que aqui é isso, né? É empresário vida Vida real. real. O EVR veio disso, né? Não pegar grandiosas empresas que faturam bilhões e milhões, mas sim trazer para empreendedoras, empresários, pequenos e médios negócios que estão crescendo, que é o que move o Brasil hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada.